Sejam bem-vindos ao canal. Apresentando Estudo da Natureza e o Psíquico do Homem na obra científica de Carl Gustav Jung. Quando estudamos as obras Jung, observamos a profunda inspiração na natureza, na qual ele abrangeu seus estudos científicos de um modo cósmico e pessoal, com isso apontando a relevância do ecossistema ao formular sua tese da psicologia analítica. Neste contexto podemos observar, na maioria de seus livros, as citações sobre a natureza, nas quais ele utilizou para validar sua teoria. Para Jung, o sistema psíquico é equivalente aos sistemas naturais. Em uma visão mais abrangente de suas obras, vemos a similaridade em várias observações da natureza, que Jung realizou para fundamentar as tendências do psíquico humano. O autor tinha um enorme respeito pela natureza e uma grande afinidade com a mesma. Em suas obras ele diz que o homem precisa voltar a se reconectar com a sua matriz criadora, no sentido de conhecer o seu ser interior. Em uma de suas citações, ele afirma que o ser humano precisa romper com as muralhas que nos separam da natureza que há em nós. Segundo Jung, o psíquico humano precisa seguir um curso natural. Se for cortado, o psíquico entra em colapso, como em qualquer ecossistema. De acordo com Jung, se seguirmos os preceitos da natureza, isso nunca nos acontecerá, teremos uma jornada sem entraves. Sua teoria, o conceito de persona, cujo objetivo é ocultar a verdadeira natureza do homem, uma camuflagem, para se adaptar à sociedade. Segundo Jung, a neurose surge quando o indivíduo tenta conciliar a sua natureza com a cultura ao seu redor. Para isso é necessário que o ser humano consiga conciliar essas desavenças. Vamos agora a algumas de suas citações brilhantes baseadas nestes conceitos. Espero que apreciem. Citações baseadas nos estudos da natureza segundo Jung. A natureza reflete tudo o que existe em nosso inconsciente. O inconsciente é a natureza que nunca se engana, só nós nos enganamos. A pura natureza está dentro de vós. E se conhecerdes a pura natureza, que é vosso verdadeiro ser, liberto de todo egoísmo perverso, então conhecereis a Deus, pois a divindade está oculta dentro da pura natureza, tal como a nós no envoltório da casca. Todos nós precisamos de alimento para a psique. É impossível encontrar esse alimento nas habitações urbanas, sem uma única mancha de verde ou árvore em flor. Necessitamos de um relacionamento com a natureza. Precisamos projetar-nos nas coisas que nos cercam. O meu eu não estou confinado no corpo, estende-se a todas as coisas que fiz e a todas as coisas à minha volta. Sem estas coisas não seria eu mesmo, não seria um ser humano. Tudo que me rodeia é parte de mim. Como é sabido, o processo cultural consiste na repressão progressiva do que há de animal no homem. É um processo de domesticação que não pode ser levado a efeito sem que se insurja a natureza animal sedenta de liberdade. As pessoas, quando educadas para enxergar claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. Pois somos facilmente levados a transferir para nossos semelhantes a falta de respeito e violência que praticamos contra nossa própria natureza. O paciente deve ser capaz, não só de reconhecer a causa e a origem de sua neurose, mas também de enxergar a meta a ser atingida. A parte doente não pode ser simplesmente eliminada, como se fosse um corpo estranho, sem risco de destruir ao mesmo tempo algo de especial que deveria continuar vivo. Nossa tarefa não é destruir, mas cercar de cuidados e alimentar o broto que quer crescer até tornar-se finalmente capaz de desenvolver o seu papel dentro da totalidade da alma. Mesmo assim, há muita coisa que me preenche: plantas, animais, nuvens, o dia e a noite, e o eterno que há no homem. Quanto mais acentua a incerteza em relação a mim mesmo,
mais aumenta meu sentimento de parentesco com todas as coisas. Nossa psique é uma parte da natureza e seu mistério é igualmente insondável. Não podemos definir a natureza ou psique, podemos apenas constatar o que atualmente entendemos por elas. A psique não é um fenômeno da vontade, mas natureza que se deixa modificar com arte, ciência e paciência em alguns pontos, mas não se deixa transformar num artifício, sem profundo dano ao ser humano. O homem pode transformar-se num animal doente, mas não em um ser ideal imaginado. A natureza é um contínuo, e muito provavelmente a nossa psique também o é. O inconsciente coletivo tem correspondência com nosso meio ambiente natural, e no qual se encontra projetado constantemente. O fundo da psique é natureza e natureza é vida criadora. É verdade que a própria natureza derruba o que construiu, mas vai reconstruir de novo. Nosso real conhecimento do inconsciente mostra que ele é um fenômeno natural, e que, tanto quanto a própria natureza, é no mínimo neutro. Ele abrange todos os aspectos da natureza humana, luz e escuridão, beleza e feiura, bem e mal, o profundo e o superficial. O arquétipo é a natureza pura, não deturpada e é a natureza que faz com que o homem pronuncie palavras e execute ações de cujo sentido ele não tem consciência, e tanto não tem, que ele já nem pensa mais nelas. Quer o homem compreenda ou não o mundo dos arquétipos, deverá permanecer consciente do mesmo, pois nele o homem ainda é natureza e está conectado com suas raízes. Os arquétipos são de certa forma os fundamentos da psique consciente ocultos na profundidade ou, usando outra comparação com suas raízes afundadas não só na Terra, em sentido estrito, mas no mundo em geral. Propriamente falando, são a parte tônica da psique, se assim podemos falar, aquela parte através da qual a psique está vinculada à natureza. O excesso de animalidade deforma o homem cultural, o excesso de cultura cria animais doentes. Quando o homem perde algumas de suas funções naturais, isto é, quando está se vê excluída de sua atividade consciente e intencional, ocorre um distúrbio geral, neurotização. O significado de uma neurose é impulsionar o indivíduo para a personalidade total, o que inclui o reconhecimento e responsabilidade pela totalidade do ser, pelos bons e maus aspectos, pelas funções inferiores. A própria natureza procura o antagônico e dele tira a harmonia e não do idêntico. O problema dos opostos como princípio inerente à natureza humana constitui uma etapa a mais no desenvolvimento do nosso processo de autoconhecimento. A ciência termina nas fronteiras da lógica, o que não ocorre com a natureza, que floresce onde teoria alguma jamais penetrou. A venerabilis natura, venerável natureza, o não para no antagonismo, mas serve-se do mesmo para formar um novo nascimento. Quanto mais civilizado, mais consciente e complicado for o homem, tanto menos ele será capaz de obedecer aos instintos. As complicadas situações de sua vida e as influências do meio ambiente se fazem sentir de maneira tão forte, que abafam a débil voz da natureza. A separação de sua natureza instintiva leva o homem civilizado ao conflito inevitável entre consciência e inconsciente, entre espírito e natureza, fé e saber, ou seja, a cisão de sua própria natureza que, num dado momento, torna-se patológica, uma vez que a consciência não é mais capaz de negligenciar ou reprimir a natureza instintiva. Quando o instinto animal é varrido do consciente por meio da repressão, pode acontecer que rompa espontaneamente com toda a força, de forma desordenada e incontrolável.
A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade, é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e por outro lado a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. O sentido e a meta do processo de individuação são a realização da personalidade originária, presente no germe embrionário, em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária potencial. O processo da individuação natural produz uma consciência do que seja a comunidade humana, porque traz justamente a consciência o inconsciente, que é o que une todos os homens e é comum a todos os homens. A individuação é o tornar-se um consigo mesmo, e ao mesmo tempo com a humanidade toda. Devo lembrar o fato psicológico de que, enquanto podemos constatar, a individuação é um fenômeno natural. Ela não é uma invenção do homem, mas é a própria natureza que produz sua imagem arquetípica. A moral ascética do cristianismo quer livrar-nos disso da sombra e assim nos expõe ao risco de perturbar o mais profundo de nossa natureza animal. Se entendermos, então, que o mal habita a natureza humana independente da nossa vontade e que ele não pode ser evitado, o mal entra na cena psicológica como o lado oposto e inevitável do bem. De qualquer forma não faremos justiça nem à nossa natureza em geral, nem à nossa natureza humana se negarmos a imensidade do mal e do sofrimento, desviando nossos olhares do aspecto cruel da criação. O mal deveria ser reconhecido como tal e não ser atribuído à pecabilidade do homem. Muitas vezes, a natureza é obscura, sem transparência, mas ela não usa de artimanhas, como o homem. Por isso devemos acreditar que o sonho é exatamente o que deve ser, nem mais, nem menos. Os sonhos são imparciais, não sujeitos ao arbítrio da consciência, produtos espontâneos da psique inconsciente. São pura natureza e, portanto, de uma verdade genuína e natural, são mais próprios do que qualquer outra coisa. O sonho é, portanto, um produto natural e altamente objetivo da psique, do qual podemos esperar indicações ou pelo menos pistas de certas tendências básicas do processo psíquico. O homem não consegue extirpar de todo suas convicções religiosas, porque a atividade religiosa repousa numa tendência instintiva e pertence às funções específicas do homem. É possível retirar-lhe os deuses, mas somente para lhe oferecer outros. Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, dá um like, compartilhe com os amigos e não esqueça de acionar o sininho para que o YouTube avise quando eu postar mais conteúdo. Você está vendo duas recomendações, escolha uma e continue no canal comigo. Um grande abraço. Fique com Deus.